Sabe quando a gente investe tempo, energia, dedicação no desenvolvimento de uma criança, mas parece que algo fundamental está faltando? Pois é. Hoje vamos mergulhar na psicomotricidade e entender por que esse alicerce, que muitas vezes é esquecido, pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma frustração que muitos pais e profissionais conhecem bem de perto. A gente vê todo aquele esforço, as terapias acontecendo, e ainda assim, a evolução parece travada, não vem no ritmo que a gente espera. Por quê? E se eu disser que a resposta para essa lentidão não está só nas terapias atuais, mas num erro de perspectiva que a gente carrega? Olha, há séculos. A raiz desse problema é muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. Para entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o erro. E tudo começa com uma ideia bem antiga, a de que a mente e o corpo são coisas totalmente separadas. Pensa só, durante séculos, os maiores pensadores, de Aristóteles a Descartes, insistiram na mesma tecla. O corpo. O corpo era só uma casca, um veículo. O que importava mesmo era a mente, a alma, a razão. O corpo era visto quase como um detalhe, sabe? Um acessório. E esse erro, nossa, custou muito caro, porque ao colocar só a mente no pedestal, a gente simplesmente esqueceu do nosso primeiro e mais importante professor, o nosso próprio corpo. É ele que organiza tudo desde o primeiro dia, é ele que nos ensina sobre o mundo. Mas felizmente, a ciência não fica parada, e lá pelo século XIX, uma verdadeira revolução silenciosa começou a acontecer. Uma que finalmente começou a juntar as peças do que nunca deveria ter sido separado. Médicos pioneiros daquela época, como Wernicke e Dupré, começaram a notar algo impossível de ignorar. Eles viam que os problemas motores dos pacientes não eram só físicos. Não, não. Eles afetavam diretamente o comportamento, a percepção, até a inteligência. De repente, ficou claro que o corpo e a mente dançam a mesma música. E foi aí, nesse caldeirão de descobertas, que em 1909, o psiquiatra Ernest Dupré finalmente deu nome a essa conexão, psicomotricidade. Uma palavra só para selar de vez essa união inseparável entre o psíquico e o motor, entre a mente e o movimento. Essa ideia toda foi resumida de uma forma simplesmente genial por Henri Wallon. Parece uma frase simples, né? Mas ela muda completamente as regras do jogo sobre como a gente entende o desenvolvimento infantil. O que o Wallon estava nos dizendo é o seguinte: a gente acha que a criança aprende primeiro com a cabeça, com o raciocínio. Mas não, a criança aprende primeiro com o corpo. É o tônus muscular, a postura, o equilíbrio. É isso que organiza o mundo para ela. A verdadeira base do aprendizado está aí, no corpo. Ok, então o que acontece quando essa base corporal, essa primeiríssima forma de aprender, não está bem organizada? Bom, o preço é alto, e os sintomas são aqueles desafios que a gente vê todo santo dia. Pensa assim, quando o corpo está desorganizado, o sistema nervoso vive em estado de alerta, sobrecarregado. E o resultado? A atenção não se mantém. O comportamento fica todo desregulado. Aquilo que se aprende não fixa. A linguagem não tem um suporte firme para se desenvolver. A criança se cansa muito mais rápido. E a frustração? A frustração vai lá para cima. Soou familiar? E aqui a gente chega no ponto-chave. Muitas vezes, o problema não é a qualidade ou a quantidade de terapia. O problema é a falta de um alicerce sólido para que essas terapias possam, de fato, fazer efeito. E é exatamente nesse ponto que a psicomotricidade entra como a grande construtora. Ela vem para preparar o terreno, para construir a fundação que o cérebro precisa para poder finalmente se desenvolver e aprender de verdade. É bem lógico se a gente parar para pensar. Se o cérebro está gastando toda a sua energia só para tentar manter o corpo estável, equilibrado, organizado, sobra muito pouca memória RAM para as funções mais sofisticadas, como prestar atenção, entender uma regra ou aprender a ler. E aqui, olha, é fundamental a gente desfazer umas confusões. Psicomotricidade não é só brincadeira, não é só para gastar energia, é um trabalho profundo de organização corporal. E o mais importante de tudo, ela não compete com a fono, com a TO, com a psicologia. Pelo contrário, ela dá a base, ela dá o suporte para que todas as outras terapias funcionem muito, mas muito melhor. Então, a grande virada de chave é esta. A inteligência não nasce do nada, no vácuo. Ela emerge da ação. Toda a atividade postural e sensório-motora é o verdadeiro ponto de partida. É o chão firme onde a atividade intelectual vai ser construída.
Isso tudo nos leva a uma nova forma de olhar, uma mudança de perspectiva que é fundamental. É parar de ver a criança em pedacinhos e começar a enxergá-la por inteiro, como um todo integrado. E como a gente percebe no dia a dia se essa base precisa de uma atenção especial? Bom, os sinais estão aí. A criança que não para sentada, que tem agonia de certas texturas, que parece desajeitada, que é muito impulsivo, que tem atenção que voa, tudo isso pode ser um grande letreiro luminoso piscando. A organização do corpo precisa vir primeiro. E o resultado disso é transformador. Porque quando essa base psicomotora fica forte, o corpo finalmente dá para o cérebro a estabilidade que ele precisa para aprender. E aí, é como mágica, todas as outras áreas do desenvolvimento começam a fluir muito melhor. A grande mensagem que fica é essa: o desenvolvimento não acontece em caixinhas separadas. Não está só na cabeça ou só na fala, ele acontece no corpo inteiro, de forma totalmente integrada. E talvez, só talvez, ao lembrar disso, a gente possa finalmente começar a consertar aquele antigo erro histórico.